Estaqueado, de Alcides Maia, voz Iba Mendes. Espertando as brasas ao borralho, entre churrasco e mate, narrava Florentino aos companheiros um dos últimos lances dos seus amores, quando os cães de ronda à noite romperam a ladrar furiosamente. De golpe ariscos, os três homens ergueram-se e, trocando olhares interrogativos, no sobressalto que a época de guerra sem tréguas provocavam os rumores da estrada, saíram cautos ao terreiro. Seguido pelo João Crioulo, que, enfarejando o perigo, não lhe abandonava a sombra, limitou-se o capataz a perscrutar a treva nos arredores. Mas o índio Afonso, lidador amestrado nas guerrilhas farrapas, quis mostrar a outros como se procedia antigamente, e, afastando-se, deitou-se na macega e colou o ouvido à terra. Durante 1 minuto, compassado, bateu contra o solo duro o coração do Guasca. Nenhum longínquo repercusso indicava tropel do exército em marcha, e como os quero-queros adormecidos não anunciasse gente, concluiu o gaúcho, levantando-se, não se tratar de forças. Incapaz por anciania de bater-se e despeitado ante uma revolução de que o alheava a idade, ao antigo Farroupilha aprouve negar qualquer aproximação de colunas e simulou desdém pelo receio dos outros. Cavalhada nenhuma, comentou reunindo-se lhes, que tropa haverá de ser? Pela certa, esses diachos estão vendo alguma coisa lá em riba, é da lua. E os seus olhares subiram, fixaram-se na altura, onde, como uma adaga alfanjada, o crescente por entre nuvens ensanguentado surgia. Os cães, no entanto, não houve chamá-los. Toda a noite investiram a campanha, furiosos, na sua contínua ronda selvagem. Danado, invectivou-os Florentino com simpatia de retorno ao fogão. Boa raça, estes são para o que vier, enxergam no escuro e morrem ao lado do dono. Também não se pede outra coisa, que eles é que nos põem no rastro das carniças. Se desta feita não engoram, foi o comentário sarcástico do índio, e sua cólera arrebentou contra o modo de se guerrear hoje em dia. Não se respeitava ninguém e era só roubo e mais roubo, degola e mais degola. Antigamente não, em combate ninguém tinha pena, quem podia matar, matava, mas depois no acampamento os prisioneiros eram tratados que nem irmãos, que irmãos nós somos. Lembre-se, amigo, do que lhe contei, de quando peguemos aquele bambeiro do Chico Pedro. O homem tinha vindo pela calada até a nossa guarda avançada, degolou-se, que esperança. Ameaçado de morrer ali assim, não disse nada, nem abriu a boca. Ia ser fuzilado sem testavilhar, quando o general se meteu no meio. Que um gaúcho guapo disse, só se mata num campo e de arma na mão, pois era por este conseguinte nos meus tempos, e não se saqueava. Hoje em dia, araganos. E num galpão deserto, longamente ressoou a linda romanceria heróica da campanha antiga. Na manhã seguinte, verificou-se a suspeita da véspera. Numerosos contingentes militares acampavam além do Salso. Aos habitantes da estância, impressionou-os primeiro no horizonte o negrume dos corvos, acompanhando os exércitos na expectativa do dia seguinte das batalhas, e cevados nos cadáveres que a pressa das guerrilhas e sepultos espalha no pampa. Depois, o gado a correr em alvoroço ao fundo do campo, e afinal, signo infalível, 2 ou 3 cavalos feridos que, longe de querenças e não desejando talvez morrer no abandono de estranhas terras, seguiam à distância os regimentos onde os companheiros estavam. Mais tarde, um grande pontilhamento de fogões em linhas múltiplas, anunciando o bivaque, e ao outro dia, uma vasta e renhida batalha próxima. De posto em posto, breve circulou pelos fogões a nova do reencontro. Fora completamente batida a coluna rebelde, e dali à fronteira, numa extensão de 4 a 5 léguas, a cavalaria vitoriosa perseguira a ponta de lanças os vencidos.
Voltando à tarde de percorrer a estância, trouxe o João Crioulo a nova de uma carniça no Cerro dos Paus a Pique, em frente à planície onde se peleara o último entreveiro. Descobrira a volta pelo Revoar dos Covos e não tivera tempo de corear Reis Morta. Na madrugada seguinte, saindo a rodeio, Florentino, em trânsito por aquele rincão, convidou o índio para uma chegada ao cerro. Alcançaram-no com o sol ainda baixo no horizonte. Soprava uma aragem fresca. O gado tranquilo espalhava-se nos pastiçais rociados, e todos os ramos brilhantes do aljofa, pássaros perto dos ninhos, chiureavam despertos à luz tíbia. Dentre as ervas e espaços, perdizes voavam assustadas. Havia sobre superfícies mansas de água adejos lentos de garças brancas, e avestruzes aos bandos iniciavam pelas vases e coxilhas o seu giro vagamundo, arrepiando a plumagem cor de cinza, distendendo as asas mangras. Como sempre, à vista de ginetes, quero-queros cantavam em rebate e longamente repercutiam por vezes nas campinas o mugir da tourada, ou alegres a aurora que raiara, ecoavam amorosos nitridos de pastores conclamando a eguada. Todo o tempo, rórido, fugia de rútilos revéberos diamantinos, toucavam-se a perder de vista as espadanas oblíquas do sol nascente, os musgos, as relvas, as macegas, as folhas altas do arvoredo, as próprias rugosidades pétreas, escalavradas, venadas de era, com insetos indecisos em aturdido voejo, evitando arestas, sobre os verdes revestimentos caprichosos e regulares das paredes ásperas. Borboletas, abelhas e colibris, passarinhos, dourados escaravelhos, voláteis formas multicores, agitavam-se, esvoaçavam sobre galhos, rochas, plantas, enquanto nos primeiros surtos da manhã, voluptuoso de espreguiçamento ao espalmar das asas, carunchos sulcavam fortes o ar, em transvoo tardos, e havia para as nuvens vibrantes ascensões de guias, e principiava nas flores do campo a colheita do mel para as colmeias. Puro anilava-se o céu, toda a campanha verdejava suavemente. No tranco, observando as pontas de gado que marchavam rumo do rodeio, os dois gaúchos rejubilavam ante a criação nova. Fora-se o inverno, Flora renascera, e a alma rude dos campeiros agradava o espetáculo da torneirada trotando ao lado das vacas, ou dos potrilhos retoçando sob um raio bom de sol. E certo prazer que sentiu aumentava-o a memória dos últimos massacres, de pá com a esperança do fim da guerra. Derrotados, extraviavam-se agora os revolucionários pelas veredas e encruzilhadas da linha. Oxalá não volvessem. No íntimo, espicaçava-lhes ainda o orgulho, a neutralidade que lhes fora imposta, a um pelo seu posto de capataz, obrigando-o a agradar a ambos os partidos pelos anos ao outro. Mas a luta cessara, e com os prejuízos, aliás de pouca monta, ia-se também o constrangimento que os dominava de estarem a matear os fogões conversando, enquanto nas coxilhas desfraldadas as bandeiras convocavam a pugna. Seria aquela a última carniça deixada na estância pela Revolução? Quem sabia? Dissolvidas as tropas, formavam-se malocas de bandoleiros e mais do que nunca se impunha a vigilância do campo. Tinham de dormir de freio na macega por muito tempo, acentuou Florentino. Acabar a guerra dos políticos, ia principiar a guerra dos ladrões. Que esta Reis Morta ri num pau a pique, eu lhe juro, tchê, é obra no mais dessa plébia do salso. Vive sem trabalho, e se serviram-se do combate para que se pense terem sido soldados, foram eles, ainda um dia. Mas aproximaram-se, e galgado o cerro, aos olhos pávidos dos gaúchos, um painel trágico recortou-se de surpresa. 4 estacas ensanguentadas erguiam-se palmas acima do chão, e entre elas, ainda preso a 2 pelos artelhos, que um maneador ligava aos tocos cravados no solo, um cadáver jazia ressupino,
entregue aos abutres, carcaça à mostra, órbitas vazias, ventre rasgados, resto de carnes insanes sobre os ossos nus, um fétido insuportável exalava do corpo em decomposição. Fugitivo diante dos homens, corvos olhavam de longe gulosos o arcabouço pútrido. Era aquela carniça, defrontavam evidentemente um prisioneiro de guerra. Haviam-no deixado ali por vingança de certo, após a batalha, e ali agonizara muitas horas, bem esticado, cabeça caída para trás, rosto congestionado, olhos desesperadamente voltados para o firmamento. Vira talvez baixado o azul primeiro urubu esfaimado, sentindo no peito e nos olhos a dor terabrante das primeiras bicadas. Quem a vítima? Quem os assassinos? Ante o mistério do crime, de improviso descoberto na sinistra molduragem daquele estaqueamento, sombrios e perplexos por algum tempo quedaram os gaúchos. Porém o silêncio interrompeu o índio Afonso, entre agoniados e raivoso. Bandidos! Estendera reteso a cólera o braço, eram-lhe ascuas vivas as pupilas, e da cima isolada e pedregulhenta do cerro, o seu gesto de maldição recortou-se enérgico e austero sobre a amplitude melancólica dos campos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com